A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Vamos dar continuidade ao livro de Esther. Hoje estamos no capítulo 3. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo 3, o tema que o Senhor me deu foi: Deus vê o que você não vê. Portanto, não se preocupe. Se você serve a um Deus vivo, como eu sirvo, Ele vê o que você não vê. Ele sabe de tudo. Fique na dispensação dEle, adore Ele e deixe sua vida nas mãos dEle. A gente vai ver aqui o decreto de Amã. Amã detestava Mardoqueu. Mardoqueu não tinha feito nada com Amã, simplesmente não se prostrava diante dele, porque Mardoqueu sabia quem tinha que se prostrar, que era o Deus vivo. Não é verdade? Aí veja o que Amã planejou. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pois não convém ao rei deixá-los viver. Será que essa pessoa era prepotente e maligna? Quer dizer, porque vinha de outra lei, de outra denominação, vamos dizer assim, de outra religião, não poderia viver. Mas o rei, confiando, naquele, digamos, primeiro-ministro dele, tudo bem. Às vezes as pessoas confiam e creem fielmente nas pessoas que estão ali cheias de malignidade, mas só que Deus vê tudo. Eu e você podem enganar qualquer um, mas a Deus não. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, então eu porei nas mãos do rei, dos que fizerem a obra, 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Veja que ele pegou o rei pela sua, digamos dizer, pela seu ponto fraco, trazer ouro para a casa do rei, né? Se fosse hoje, dizia que seria o quê, mais ou menos? Deixa eu pensar. Seria para os cofres públicos, você que paga seus tributos, o governo, seria milhões que ia entrar para o governo. Mas as pessoas podem comprar ser humano, podem enganar, mas a Deus ninguém compra. A Bíblia diz que Deus não se vende, Ele não se vende por suborno. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Então ninguém engana a Deus. Deus é perfeito, é glorioso. Os impostos, que se paga ao governo, seria isso hoje, que de repente eu tenho esquecido. Aí ele usou a vaidade do rei para poder armar o plano dele contra Mardoqueu. Mas contra eu e você não vale encantamento, não vale armação. Se está passando por alguma situação difícil, descanse. Só fique no seu papel de servo e serva adorando. E o resto deixa nas mãos do Senhor. Então tirou o rei o seu anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Digamos que o anel era um carimbo, de uma autoridade hoje que assina um documento e carimbo, e ali está feito aquele edito. Mas tem um carimbo maior que vem do céu. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. A Bíblia diz: eu acho glorioso quando isto foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O homem aqui na terra, ele tem limite, mas o Senhor não tem, não. Disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Veja que o rei deixou a prata, o dinheiro para ele, e o povo para ele fazer o que ele queria. Então era tudo que ele queria. Era de exterminar o povo de Deus. Mas ninguém mexe com o povo de Deus. O povo de Deus é escolhido e comprado pelo um preço altíssimo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Você só com o Senhor e eu somos maioria. Não esqueça disso. É a sua fé que move montanhas. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, do dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu os príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos principais de cada povo, cada província segundo
a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu com o anel do rei e selou. Quer dizer, ele fez as leis como ele queria, carimbou com o anel do rei, mandou para todas as autoridades, digamos, todas as cidades, as capitais que pertenciam ao rei, onde o rei administrava. Mas tem alguém lá de cima que tem olhos como chamas de fogo, que se inclina para ver a terra, e que esse é o rei dos reis. Aleluia! E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruísse e matasse, fizesse parecer a todos os judeus, perecer, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, e em um mesmo dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo. Quer dizer, matasse todos, da criança ao ancião, roubasse tudo que eles tinham, destruísse, eliminasse aquele povo da terra. Só que Amã não sabia com quem estava mexendo. Às vezes as pessoas mexem com pessoas simples, que aos olhos dele ou dela não é nada. Não sabe com quem está mexendo. Está mexendo com a menina dos olhos do Senhor. E a menina dos olhos do Senhor é protegida, é livrada, é abençoada pelos olhos do grande. A Bíblia diz lá em Salmo 91 que nós nos escondemos debaixo das suas asas e do seu esconderijo. E que 1000 caem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. O seu papel e o meu é só adorar ao Senhor. Ele é o advogado dos advogados. Ele foi, ele é e será sempre grande, tremendo e poderoso. Aleluia! Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei, cada província foi publicada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Quer dizer, foi uma lei muito bem preparada, muito fechada, né? Muito bem alinhada, mas com o Senhor não existe isso, porque o cartório do céu vê tudo, ele sabe onde quebrar qualquer protocolo. Não tenha medo das adversidades da vida, creia, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se espera. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, independente da situação que você está passando, o que o Senhor quer de ti é adoração e fé. Aleluia! Os correios, pois impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentou a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. A cidade de Suzã estava confusa, triste, angustiada. Enquanto isso, Amã bebia, se alegrava, né? Enganando o rei. Porque a mulher do rei, Esté, a esposa, era desse povo. O Senhor, ele sabe tudo. O Senhor, ele dá bem muita corda ao teu adversário, para na hora certa ele puxar. Porque Deus vê o que você não vê. Portanto, tenha calma. Aqui em Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que é de mim, procede, diz o Senhor. Nós somos herança do Senhor. E Ele está dizendo que a gente condenará pela fé. A gente condenará porque o grande, o poderoso, o juiz do juiz está comigo e com você. Aqui quem disse? O Senhor. E diz o Senhor. Então descanse. Deus vê e escuta e vê o que você não vê. Ele é o nosso juiz. Ele sabe trabalhar. Amém? Amanhã continuaremos essa história linda para a glória de Deus. A paz do Senhor.